Hoje nós vamos discutir um pouco sobre obstrução do trato urinário e suas consequências, também chamado nefropatia obstrutiva ou uropatia obstrutiva, que são situações muito comuns na prática clínica, tanto a nível de ambulatório quanto nas unidades de pronto atendimento. Uma questão fundamental para ressaltar a importância é o potencial da obstrução do trato urinário de causar dano ao paciente, de causar dano especialmente aos rins do paciente. E esse dano ele envolve dor, então principalmente nas situações agudas, uma dor de uma cólica renal está entre as piores situações dolorosas possíveis de acontecer. E a obstrução com estase, ela predispõe à infecção, isso é frequente. A obstrução ela vai levar ao acúmulo de urina na bexiga, nos ureteres e aumento de pressão dentro do rim e vai causar a famosa hidronefrose com compressão do parênquima renal e com atrofia, perda de função, falência renal, o paciente vai para a diálise e pode chegar até a morte. A imagem é importante para o diagnóstico da hidronefrose e especialmente para o acompanhamento. Quando eu diagnostico uma situação de obstrução, como uma litíase, por exemplo, eu tenho que acompanhar o paciente e várias decisões vão ser tomadas aí, se vai ter intervenção imediata, ou se vai observar, esperar se o cálculo vai ser eliminado. E nesse processo eu preciso acompanhar a evolução. Esse acompanhamento é muito importante porque quando a obstrução é unilateral, e especialmente quando é uma obstrução mais insidiosa, por uma compressão extrínseca, por exemplo, por um câncer, ela pode ser pouco sintomática e o paciente vai evoluindo com a função renal, entre aspas, normal, porque o outro rim está funcionando, e quando se vai perceber, já está num quadro irreversível de hidronefrose, o paciente pode evoluir com infecção e perda da função renal. Às vezes tem que retirar aquele rim cirurgicamente, porque fica com infecção de repetição, e aí fica só com a função do rim contralateral. O exame de imagem aqui nós temos um exemplo de como aparece na ultrassonografia um rim normal. Então aparece aqui o córtex, que eu chamo a atenção para a espessura com que o córtex aparece, e aqui o sistema pielocalicial, com pouca urina, ele aparece com essa área mais ecogênica, esbranquiçada. Quando o paciente começa a fazer hidronefrose, nós observamos aqui, começa a aparecer na região pielocalicial o acúmulo de líquido, e aqui é o grau 1 de hidronefrose. Observe que o córtex renal está com a espessura mantida, a função está mantida, e à medida que vai progredindo para o grau 2, vai aqui, o grau 2, nós vamos observando o aumento do volume de líquido no sistema pielocalicial, e grau 3 e grau 4, o que se observa é, especialmente além do aumento do volume intracalicial, intrapélvico, a perda do parênquima, o adelgaçamento do parênquima renal, e isso tem relação, obviamente, direta com a perda da função renal. A obstrução do trato urinário ela tem uma classificação que é eminentemente didática, clínica, facilita muito o raciocínio diagnóstico e a investigação terapêutica. Então pode ser congênita ou adquirida, tem várias causas congênitas que eu vou em seguida mostrar alguns exemplos, e tem várias causas adquiridas. Ela pode ser aguda ou crônica. Um exemplo mais comum de obstrução aguda é o cálculo ureteral, muito chamado de cálculo renal, litíase renal. E um exemplo muito comum de obstrução crônica é, por exemplo, a hiperplasia prostática. O paciente tem um aumento do volume prostático, que vai ter uma obstrução uretral, como nós estamos vendo aqui nessa ilustração,
E essa obstrução é crônica e você vai perceber alterações na bexiga adaptativas, que eu vou mostrar também daqui a pouco. E outra classificação importante, de importância clínica, é quanto ao nível. Se a obstrução é alta, que vai entre os rins e a bexiga, então basicamente é uma obstrução ureteral, e ela pode ser baixa, que é da bexiga para até o meato uretral. Então nós temos algumas causas entre a bexiga e o meio externo, a gente chama de obstrução baixa, por exemplo, a hiperplasia prostática, a estenose de uretra e outras que eu vou mostrar alguns exemplos a seguir. As causas mais conhecidas de obstrução congênita do trato urinário estão listadas neste slide. Vocês vão, em tempo oportuno, estudando, pesquisando um por um e observando as suas peculiaridades. Então, posso ter uma estenose do meato uretral, que é o final da uretra masculina ou feminina. Isso é muito comum no menino, nos meninos, a estenose meatal. Eu posso ter as famosas válvulas de uretra posterior. Eu posso ter uretec tópico e ureterocele. Uretec tópico, fora do lugar, ele pode estar semi-obstruído na entrada da bexiga e vai fazer um abaulamento intravesical, que é muito conhecido como ureterocele. Eu posso ter uma estenose na junção do ureter com a pelve renal, a famosa estenose de Jupe, junção ureteropiélica ou ureteropélvica. Essa estenose pode ser congênita e também pode ser adquirida. Cálculos causando inflamação nessa região, ou manipulação pelo próprio médico, manipulação para tirar um cálculo, por exemplo, para passar um catéter, e a famosa manipulação endourológica, e pode causar um trauma e causar estenose cicatricial, que vai ser adquirida no caso. Mas nós conhecemos muito bem a estenose congênita da junção ureteropiélica. E também podemos ter a estenose entre a ureter na desembocadura na bexiga. Então é a junção ureterovesical, você tem uma obstrução, aí você vai ter um hidroureter ou um megaureter e, consequentemente, uma hidronefrose. Observem sempre aqui o adelgaçamento do parênquima renal e a consequente perda de função. Então, são situações, a importância é essa, são situações que elas têm que ser percebidas, porque quando ocorrem num único rim, elas só vão apresentar sintomas tardios. Às vezes o sintoma é, inclusive, uma massa palpável. No exame físico, percebe-se uma massa palpável no paciente que tem história de infecção urinária de repetição ou uma dor lombar mal caracterizada e que ainda não tinha sido investigada. Percebe-se uma massa palpável. Quando se vai fazer exame de imagem, se descobre que o paciente tem uma hidronefrose. Tem causas que elas estão mais relacionadas à função do que objetivamente uma obstrução, mas na prática, pela fisiopatologia e pelas consequências, elas funcionam da mesma forma. Então, se o paciente tem um distúrbio neurológico, como espinha bífida, aí eu estou falando de um quadro congênito, espinha bífida, um defeito do fechamento do tubo neural, em que o final da coluna ela é aberta, a parte óssea é aberta, e você pode ter uma protrusão da medula ou da dura mater, das meninges. Então você pode ter uma meningocele ou meningomielocele, quando está presente a medula, e isso pode estar relacionado com uma alteração de inervação ou uma denervação da bexiga. Lembrando que a bexiga tem inervação sacral parasimpática, que é muito importante para a contração do detrusor
e essa inervação pode estar comprometida, aí você vai ter uma bexiga que não contrai, ela vai crescendo, se avolumando, e ela funciona como se estivesse obstruída. Se você tem também comprometimento da inervação simpática, que ela é responsável lá pelos esfíncteres, pelo esfíncter involuntário, você também pode ter uma obstrução funcional. E tem uma situação que é o refluxo vésico-ureteral. A bexiga é normal, não tem obstrução distal, mas o mecanismo valvular entre a bexiga e o ureter é defeituoso, e toda vez que a bexiga enche, você tem um refluxo. Isso tem natureza congênita, pode ser adquirido também, mas a gente está falando agora de refluxo congênito. E esse refluxo de urina para os ureteres vai causar infecção de repetição, infecção alta, e também vai causar hidronefrose e hidroureter classificado. Então eu vou agora mostrar alguns exemplos de obstruções congênitas do trato urinário para a elaboração do raciocínio fisiopatológico e raciocínio diagnóstico. Nós temos aqui 2 casos de estenose de meato. São comuns, relativamente comuns na prática pediátrica. Aqui eu tenho 2 defeitos congênitos, né, relacionados. Eu tenho uma criança com hipospádia, em que o meato uretral está no local anatomicamente errado. Então, o meato uretral ele tem que estar aqui na ponta da glande, e tem um defeito aqui do fechamento, onde seria a região da fossa navicular, e o paciente também tem um defeito no prepúcio. O prepúcio é chamado enxapuz. O prepúcio está lá para a região posterior, ele falta um pouco na região anterior e fica como se fosse um boné, um chapuz. E o que chama atenção aqui é o meato uretral ectópico. Isso é que a gente chama de hipospádia, quando está na região anterior do pênis. Quando está na região posterior, que é mais raro, a gente chama de epispádia. E, às vezes, esse meato, além de ser ectópico, como vocês estão vendo aqui, ele é estenótico, ele está estreito. Então, isso vai causar uma obstrução distal com todas as repercussões fisiopatológicas na bexiga, nos ureteres e no rim. Isso aqui tem que ser observado desde o nascimento, no exame físico básico, que a gente já comentou em outras situações, em cardiopatia congênita. Então, no exame físico básico, a gente observa a estenose e ela deve ser tratada imediatamente. Aqui um meato tópico, no local correto, em que a criança nasce com uma estenose. Está muito estreito, então, isso, da mesma forma, vai ter que ser corrigido. Esta estenose aqui, de meato, ela pode ser adquirida. Um adolescente, um homem adulto com, por exemplo, infecções de repetição, ou trauma, ou até infecções, gonorreia, por exemplo, pode causar estenose meatal ou estenose uretral, de uma forma geral. As válvulas de uretra posterior, elas têm que estar sempre nas possibilidades diagnósticas de todo médico. Tem que pensar nelas para se conseguir dar um diagnóstico. Então, esse diagnóstico pode ser visto já antenatal, no ultrassom antes do nascimento, né, antes do parto. E o que são? São defeitos congênitos. A uretra, aqui para falar logo, a uretra masculina, ela é dividida na uretra prostática aqui, número 1, a uretra membranosa, que é a mais curta, aí eu tenho a uretra bulbar e eu tenho a uretra peniana. A uretra prostática mais a membranosa, então a membranosa divide a uretra masculina em uretra posterior, basicamente a prostática, e uretra anterior, que é a uretra bulbar e peniana. A uretra membranosa, propriamente dita, ela é muito suscetível a trauma com
queda na bicicleta, batendo a região púbica no ferro da bicicleta, que é a famosa queda a cavaleiro. Ou então fraturas pélvicas podem lesar aqui, isso também pode ser seguido de estenose, é uma das causas de estenose adquirida. A uretra prostática, obviamente, é a causa principal de obstrução adquirida no adulto por hiperplasia prostática. Mas se eu tenho umas válvulas defeituosas aqui no final da uretra prostática, entre ela e a uretra membranosa, como vocês estão vendo aqui, eu tenho um mecanismo valvular anormal, que é obstrutivo. Aí eu vou ter uma dilatação da uretra posterior, basicamente da uretra prostática, e a dilatação da bexiga. Inicialmente vou ter hipertrofia, como vocês estão vendo aqui, e a mucosa fica trabeculada, que é um mecanismo fisiopatológico adaptativo. Essas válvulas vão ter que ser corrigidas cirurgicamente. Então, é uma doença espectral, às vezes as válvulas são mais ou menos obstrutivas, e quando elas são menos obstrutivas, às vezes passam desapercebidas no momento do parto e nas primeiras consultas da pediatria, e a gente começa a atender um garotinho pequeno com infecção urinária de repetição e com sintomas, né? Fica urinando várias vezes por dia, porque a bexiga não esvazia direito, fica urinando de noite várias vezes, e sintomas de obstrução baixa, e especialmente infecção urinária de repetição. Isso no menino sempre desencadeia uma investigação, sempre deve desencadear uma investigação, e a gente sempre deve pensar nesta possibilidade de válvula de uretra posterior. Ela é mais ou menos assim. Então observe que a bexiga aqui seria a uretra prostática. Ela está bastante dilatada porque tem uma membrana aqui, e essa membrana vai ser desfeita por um profissional da urologia com um equipamento, né, feito por dentro da uretra, e essa válvula que é ressecada, e aí a criança imediatamente volta a ter um fluxo urinário normal. O exame de imagem é muito importante. Ele tem um sinal clássico, que é o sinal do buraco da fechadura, que vocês estão vendo aqui, né, como se fosse uma fechadura aqui, fechadura, a chave entra aqui. Então aqui é uma imagem, observe, eu tenho, aqui parece um pouquinho da uretra bulbar e peniana, aqui, que esse exame foi feito introduzindo contraste pela uretra, através do pênis, chega aqui, na região da uretra membranosa, aí você vê uma dilatação da uretra prostática ou da uretra posterior, porque as válvulas estão aqui, e, consequentemente, uma dilatação da bexiga e, olha o que está acontecendo, que é um causador de dano grave. Você vai ter aqui, por aumento de pressão, um refluxo vésico-ureteral com um hidroureter, um megaureter e uma hidronefrose. Então, se isso demora de ser corrigido, perda da função renal, infecção, sepse. É muito importante essa suspeita. E o diagnóstico pode ser dado intraútero. Quando a obstrução é severa, já aparece o sinal, o mesmo sinal aqui intraútero. Então, vocês veem aqui uma criança, a cabecinha aqui o tórax, o abdômen bastante distendido. Aqui está bem clara a região da cabeça, que é a região da placenta. E essa bexiga aqui. É uma das situações, a gente já viu outras, por exemplo, em cardiopatia congênita, mas aqui é uma das situações em que se precisa intervir ainda com a criança intraútero. Então, às vezes é necessário que seja feita uma punção desta bexiga, se coloque um catéter com uma extremidade do catéter aqui dentro, a outra extremidade fica no líquido amniótico, fora do abdômen da criança, mas intraútero. Então, essas duas extremidades ela tem orifícios, e aí a bexiga é esvaziada, aquele refluxo vésico-ureteral desaparece, a hidronefrose regride e a criança nasce sem perda da função renal. Então, às vezes, esse quadro obstrutivo é tão severo que a criança pode nascer até sem os 2 rins. Então, nasce para, em seguida, falecer alguns dias depois, porque não tem indicação ainda de transplante num recém-nascido.
Então, são um dos poucos casos que a gente pode fazer intervenção intraútero. E aqui, imagens de macroscopia da patologia, mostrando claramente as consequências fisiopatológicas. Então, aqui a uretra posterior, aqui a uretra posterior, então aqui eu tenho o colo vesical, e eu tenho uma bexiga bastante dilatada, né? Parece um útero grande. Eu tenho aqui divertículos, que é outra consequência. Pelo aumento da pressão, a mucosa ela penetra pelas fibras musculares, dissecando e faz uma tumoração cística, que na realidade é um divertículo, é a bexiga bojando aqui para o lado de fora. Esse é um achado típico de obstrução do trato urinário, tanto em criança quanto adulto. E observe aqui o hidroureter de um lado, do outro, e olha os rins. Né? Olhando rapidamente, você pensa até que é uma doença policística renal, mas na realidade, foi 2 casos de válvula de uretra posterior, em que a criança perdeu completamente a função renal e veio a falecer. São fotos de autópsia. Então aqui eu tenho um rim, observe a espessura do parênquima. O parênquima aqui praticamente inexistente. Eu só tenho o sistema pielocalicial, aqui ainda tem um pouco de parênquima, né, nesse rim aqui. Então essas são as consequências da obstrução baixa em todo o sistema urinário. E nesse caso levou 2 crianças à morte. Na bexiga neurogênica tem várias causas adquiridas, congênitas. Uma causa muito conhecida, adquirida, é a tetraplegia traumática. Então, o paciente perde a inervação da bexiga. No caso aqui da espinha bífida, observem que a medula espinhal vem, aí eu tenho um defeito de fechamento da coluna, aí eu tenho uma protrusão aqui das meninges, né, dura mater aracnoide. E aqui veio junto, neste caso, que é quando tem meningomielocele, veio junto a medula espinhal. Isso aqui compromete a inervação, essa criança pode nascer paraplégica, e ela vai precisar, ou não, ou paraparética, ela vai precisar de órteses para facilitar a deambulação, e é muito comum a perda de controle dos esfíncteres e a famosa bexiga neurogênica. Aqui é um exemplo num adolescente, né, por uma outra causa, de como a bexiga fica grande, e eu tenho, aqui não está aparecendo na ressonância, um hidroureter, e aqui aparece a pelve renal dilatada. Então, na bexiga neurogênica eu não tenho uma obstrução mecânica, como na válvula de uretra posterior, mas como a bexiga não contrai, por deficiência de inervação parasimpática, lá das raízes sacrais, ou por disfunção dos esfíncteres, especialmente o esfíncter involuntário, eu vou ter um quadro semelhante a um quadro obstrutivo, com acúmulo de urina, estase, predisposição à infecção, refluxo e a famosa hidronefrose. Então, aqui é um paciente que, o básico aqui, de bexiga neurogênica em qualquer idade, é não deixar a bexiga cheia. Esse paciente tem que ser submetido a cateterismos intermitentes, isso é básico da assistência médica, submetido a cateterismos intermitentes de horário, a cada 6 horas, por exemplo, para a bexiga não encher e não causar toda aquela cadeia fisiopatológica que vai levar ao dano que a gente viu lá atrás. Na parte alta do sistema urinário, eu posso ter obstrução congênita por estenose de Jupe, que é a junção uretero-piélica ou pélvica que eu mostrei lá atrás. Então, aqui é um exemplo macroscópico de que eu tenho aqui uma estenose congênita, ureter aqui fininho e uma dilatação, que seria essa aqui, do sistema pélvico e também calicial, que não está aparecendo aqui, e o parênquima renal ainda está relativamente preservado. Essa é uma foto de patologia de alguém que faleceu, provavelmente em sepse, por infecção. Você vê que aqui tem uma certa hiperemia aqui na parede interna da pelve renal. Nesse caso aqui, o diagnóstico, quando ele é feito, e eu tenho uma hidronefrose em evolução,
Se você não consegue desobstruir, inicialmente, provisoriamente, passando-se um catéter, o famoso duplo J, que fica uma extremidade aqui dentro, a outra extremidade na bexiga, e alivia essa pressão. Se esse catéter não consegue ser passado, tem que ser feita uma punção na região lombar e o catéter é colocado aqui, saindo pela pele. É a famosa nefrostomia. Por quê? Para eu parar o processo de perda do parênquima renal, enquanto se providencia aqui a cirurgia. O tratamento aqui é cirúrgico. Nos casos menos, nas estenoses parciais menos intensas, pode ser feita a tentativa de dilatação por balão, via endoscópica. Se não for possível, tem que fazer cirurgia, que é a famosa pieloplastia. É a plástica da pelve renal e resolve a obstrução e salva a função renal e até a vida do paciente. Algumas causas de obstrução adquirida, então já na criança maior ou no adulto, então muito conhecida a estenose uretral por infecção ou trauma, então infecção DST, está entre as infecções conhecidas, gonorreia, infecção por clamídia, mas a gonorreia é clássica, a gonorreia que não é bem tratada, que ela se prolonga, se transforma numa infecção crônica, o paciente usa antibiótico inadequado, e aí inflamação crônica, retração e estenose. E o trauma lá na uretra membranosa. Então eu tenho hiperplasia prostática, muito comum, vocês já sabem, né, o câncer de próstata. Eu posso ter um câncer na bexiga, obstruindo a saída da urina ou os orifícios ureterais, causando hidronefrose. Eu posso ter invasão da bexiga ou do ureter por câncer de útero, de endométrio, câncer de colo de útero, ou qualquer câncer pélvico que invada a região, até por linfonodo. O paciente tem um câncer da região e com linfonodo comprimindo extrinsecamente, então eu posso ter invasão direta ou compressão extrínseca, isso vai levar a hidronefrose. Eu posso ter também câncer retroperitoneal, um sarcoma retroperitoneal, posso ter uma fibrose retroperitoneal, por exemplo, pós-radioterapia, obstruindo o ureter. E aí eu vou ter também os cálculos ureterais, causa bastante frequente, e infecção ou trauma ureteral também. Trauma, posso ter um trauma durante uma cirurgia de útero, uma esterectomia causar um trauma ureteral, uma ligadura, um pinçamento inadequado, e eu vou ter uma hidronefrose. E a bexiga neurogênica do adulto, né? Tem várias causas, o diabetes é uma causa de bexiga neurogênica por denervação, neuropatia autonômica do diabetes e muito conhecida a bexiga neurogênica do paraplégico ou do tetraplégico. Então, alguns exemplos práticos para a gente ir finalizando. Aqui eu tenho uma ilustração que eu encontrei na internet, muito bonita, que mostra dois locais importantes. Aqui a estenose muito conhecida, um local conhecido em qualquer local da uretra peniana ou bulbar. A uretra bulbar é essa região aqui. A uretra peniana, as DSTs, as infecções uretrais, as uretrites não adequadamente tratadas, elas causam estenose. A gente via muito mais isso no passado, mas ainda vê com uma certa frequência. E aqui um local muito comum de estenose traumática, a região da uretra membranosa. Né? A membranosa aqui, na realidade, uretra, aqui também estenoses infecciosas e mais nessa região aqui, estenose traumática, e aqui a uretra prostática. Então aqui está a sínfise púbica, então nas fraturas eu posso ter lesão direta aqui e na queda cavaleiro, ó. Bate aqui e lesa essa região bulbar ou membranosa, causando cicatriz e estenose que vai ser lidada aí. O cálculo ureteral, então o cálculo que está descendo e causando obstrução a montante.
né, antes do cálculo aqui com hidronefrose. Então, todo paciente que a gente atende com litíase, a gente vai decidir com ele se vai ter uma intervenção imediata ou se esse paciente vai ser acompanhado. Eu pessoalmente, cólica renal, e fiquei 9 dias sendo acompanhado, sem nenhuma intervenção urológica ou cirúrgica ou invasiva, só tratando a dor e aguardando. Era um cálculo pequeno, 0,7 centímetros, né, 7 milímetros. Eu esperei 9 dias até o cálculo sair, não precisei fazer outra coisa. Foi um sofrimento importante, mas eu fui adequadamente medicado, minha própria residência, eu mesmo administrava as medicações prescritas e consegui me livrar desse cálculo em 9 dias. Aqui um exame muito feito para cálculo, que é a tomografia, porque o ultrassom ele vê muito bem a hidronefrose, então é um exame muito bom para acompanhar a evolução da hidronefrose e a ultrassonografia. Mas ele não... Aqui, o ultrassom poderia ver muito bem essa hidronefrose, mas ele não ia ver o cálculo, porque o cálculo está mais embaixo e aí ele fica ali encoberto pelas alças intestinais e atrapalha muito a visão do ultrassom. Então, o exame que é muito feito em emergência é a tomografia. Aqui está mostrando um cálculo até um pouco maior, talvez, eu não sei o tamanho, mas ele é medido, né? Talvez tenha 1 centímetro esse cálculo. E isso é importante na decisão do que vai ser feito. Aqui uma consequência, 2 casos, de que aqui tem um cálculo obstrutivo na saída mesmo, na junção da pelve renal com o ureter e a hidronefrose. E demorou isso aqui, porque além de eu ter perda do parênquima, eu tenho um certo espessamento da mucosa aqui, uma certa hiperemia. Então esse paciente aqui, esse aqui está espessado, fibrosada, essa mucosa da pelve renal e dos cálices. Então esse paciente teve infecções no processo. Antes de perder esse rim, ele passou por pielonefrites. Uma das principais causas é justamente a obstrução e perdeu esse rim. Aqui é o catéter famoso, duplo J. Ele tem as extremidades todas perfuradas. Então, ele fica com a extremidade na pelve renal e a outra extremidade na bexiga. Isso é passado pela uretra, por cistoscopia. Vem até aqui, o urologista introduz um guia no ósteo ureteral, esse guia vai até a pelve e depois ele passa esse catéter. E aqui observe um caso interessante, o catéter está na bexiga e na pelve renal, e tem um cálculo aqui, um cálculo grande obstrutivo. Para que passou o catéter? Para desobstruir, tratar a infecção que porventura possa estar presente e, obviamente, interromper a progressão da hidronefrose do paciente e dá tempo para que se tome uma decisão terapêutica definitiva, que pode ser quebrar esse cálculo com ultrassom por fora ou ou por endoscopia, ou até cirurgia aberta mesmo. Esse cálculo é grande, às vezes precisa de cirurgia aberta para retirá-lo. E estou chegando ao final, aqui a obstrução baixa, né? Então, a bexiga está aqui, eu tenho uma próstata, a uretra prostática, e até eu tenho um caso de hiperplasia prostática nodular, por isso que ela é chamada hiperplasia nodular, a próstata fica toda nodular. Isso é muito comum na população idosa, nos homens idosos. Aqui um câncer de próstata, então aqui está a região do câncer aqui mais esbranquiçada, aqui são áreas suspeitas, mas aqui é definitivamente uma área de câncer, e esse câncer pode comprimir a uretra ou invadir mesmo, obstruindo a uretra masculina e causando, aqui no caso, um ultrassom mostrando uma próstata bastante aumentada, obstrutiva, e aí começa a ter aqui a bexiga bastante distendida, com formação dos divertículos, isso tudo é visto no ultrassom, e uma hidronefrose bilateral. Não é? Os cálices, a pelve renal, de um lado e do outro, aqui o ureter, a saída, né? A junção ureteropiélica,
Então, um paciente que, a princípio, eu tenho que desobstruir isso aqui através de uma sonda ou através de uma cistostomia, a sonda saindo pela região hipogástrica, tem vantagens e desvantagens para ambas, e providenciar a cirurgia definitiva, o tratamento definitivo para a hiperplasia prostática. Aqui tem um outro caso muito interessante, que eu tenho aqui a região da próstata, aqui tudo é a próstata, mas o lobo médio prostático, acho que vocês já estudaram isso, a anatomia da próstata e a própria doença, a hiperplasia prostática, ela é um lobo médio obstrutivo e olha o que causou, uma hipertrofia do detrusor, do músculo da bexiga, esse aspecto da mucosa trabeculado, pelo aumento da espessura do músculo e aumento de pressão na mucosa, a mucosa vai adquirindo esse aspecto chamado de trabeculado e, como já viram, aparecem os divertículos também. Aqui, pela estase crônica e infecção de repetição, o paciente desenvolveu um cálculo intravesical. Mais um problema que esse paciente veio a falecer com infecção urinária e essa é uma foto de peça de autópsia. E não é uma situação rara você atender um paciente numa UPA com um globo vesical, ou por bexiga neurogênica ou até por obstrução prostática. O globo, a bexiga chega desse tamanho aqui, até na cicatriz umbilical, quando a obstrução é crônica. Ninguém faz um globo vesical assim, muito difícil, com obstrução aguda. Então, aqui um paciente que tem ou bexiga neurogênica ou obstrução prostática, ele chega com globo vesical. O paciente é um sofrimento absurdo, tem que ser levado imediatamente a sério. Sabemos, além do sofrimento, das possíveis repercussões que estão acontecendo nos rins, a uropatia obstrutiva, como a gente já falou, infecções, e eu tenho que resolver isso aqui. O primeiro passo sempre é tentar passar uma sonda pelo pênis, pela uretra. Quando não se consegue, aí nós utilizamos dispositivos de cistostomia. Aqui é um exemplo de um dispositivo provisório, faz anestesia local, aqui na região hipogástrica, se punciona com esse trocáter, e quando começa a sair urina, se introduz esse catéter aqui, o catéter fixado com um ponto, e isso aqui é acoplado numa bolsa coletora, e aí a bexiga esvazia e o paciente é encaminhado para o tratamento definitivo. Aqui eu tenho um globo vesical sendo mostrado na tomografia, eu já tive caso de ser chamado para ver paciente em enfermaria com um tumor, uma mulher com um tumor na pelve, que ultrassom, inclusive, um ultrassom feito por alguém não muito capacitado, diz que era um tumor mesmo. E aí, quando eu examinei, colhi a história, uma paciente diabética já com sintomas urinários, eu achei que podia ser uma bexiga neurogênica, pedi uma sonda vesical, que é sempre uma coisa que pode ser feita para você tirar a dúvida. Quando eu passei a sonda, a tumoração desapareceu, era uma bexiga, um globo vesical. E para terminar, esse é o nosso último slide, aqui é uma ilustração de como os ureteres podem ser obstruídos por tumores, né? Então aqui eu tenho o útero, a bexiga urinária aqui, e eu tenho um paciente com tumor de endométrio invadindo o próprio útero, invadindo a bexiga e às vezes obstrui o ósteo ureteral. Aqui um tumor de colo do útero, invade a bexiga, invade o ósteo ureteral. Ou pode invadir o ureter diretamente, na passagem dele, na descida do ureter para a bexiga, ela passa muito próximo do colo do útero e essa obstrução leva à hidronefrose. Então, todo paciente que tem câncer pélvico que está sendo acompanhado, às vezes ele começa a desenvolver sintomas urinários relacionados, infecções urinárias, dor lombar, perda de função renal, e essa é uma dos mecanismos, né? Então a gente para por aqui nesta videoaula e espero os comentários e as dúvidas de vocês no fórum, no nosso fórum.
e leituras complementares que eu vou disponibilizar no sistema e no AVO.